quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre história do Brasil. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o conceito de nacional desenvolvimentismo, que é um conceito fundamental para a gente compreender o desenvolvimento econômico do Brasil e também a política brasileira. O conceito de nacional desenvolvimentismo não tem um consenso em torno de estudiosos dentro dessa área. Se você for pesquisar e ver o que autores dessa área definem, você vai encontrar uma gama bem vasta de definições. Então, pode ser que ao pesquisar você vai encontrar conceitos diferentes do que vão ser abordados nesse livro, porque não é um assunto fechado, é um assunto que gera discordâncias. Alguns acham que o termo não é nacional desenvolvimentismo, que é só desenvolvimentismo. Existe o conceito de novo desenvolvimentismo, existe o conceito de social desenvolvimentismo. Então, não existe uma ideia fechada em torno do que é o nacional desenvolvimentismo. E para a gente entender essa ideia, é preciso levar em consideração que ele está atrelado tanto a conceitos teóricos, a estudos, a embasamento por parte de pensadores da área, como também gira em torno de questões políticas, de disputas econômicas, de disputas de poder entre diversos atores que constituem a sociedade brasileira. Para a gente pensar o nacional desenvolvimentismo, a gente precisa dividir em alguns marcos históricos que essa ideia veio se estabelecendo. O primeiro é em 1870, quando começa a surgir as discussões teóricas sobre a questão do desenvolvimento do Brasil. Em 1930, com a chegada ao poder do regime Vargas, a gente vai ter a primeira aplicação mais prática desse conceito de nacional desenvolvimentismo, apesar de ser uma ideia ainda embrionária e não muito fechada em questão de ideias do que deve vir a ser feito. Em 1950, a gente vai ter aí sim uma consolidação mais forte da prática de ter como política essa ideia de nacional desenvolvimentismo. E na virada da década de 1980 para 1990, a gente não vai ter o fim do nacional desenvolvimentismo, mas a gente vai ter um novo paradigma sendo aplicado, que é a ideia do neoliberalismo que veio se consolidando. Então, vamos ver um pouco esse passo a passo da construção dessa ideia de nacional desenvolvimentismo. Em 1870, que é quando começa a discussão em torno do que é o desenvolvimento do Brasil, de como é possível se desenvolver o Brasil, a gente tem que pensar toda uma conjuntura que está em torno dessas discussões. A nível internacional, a gente tem o estabelecimento do capitalismo na Europa, a gente tem o imperialismo europeu que está levando essas ideias de capitalismo mundo afora, está procurando novos mercados para se expandir. A gente precisa pensar que os mercados de capital estão em expansão, estão procurando novos rumos. No Brasil, a gente também tem uma conjuntura que são as ideias em torno do abolicionismo, as ideias em torno do republicanismo e também ideias em torno de progresso, e no sentido de um progresso social, de um progresso de como tornar a população brasileira digamos assim, melhor, de melhorar a educação brasileira, de melhorar a saúde brasileira. Algumas teses, inclusive, são teses racistas, que buscavam trazer pessoas brancas da Europa para melhorar geneticamente a população brasileira, uma tese de base racista. E dentro desse momento de mudanças no pensamento brasileiro, começa a surgir a ideia sobre como desenvolver a economia brasileira.
Então, a gente tem um panorama na Europa de desenvolvimento capitalista, de industrialização, e começou a se pensar como isso poderia ser aplicado no Brasil. Então, nesse período, começa um pensamento sobre como industrializar o Brasil, como fazer o Brasil avançar, como inserir o Brasil nessa seara de inovações tecnológicas que surgiam ao longo da Europa, e isso envolveria a formação de mercado de capitais, a construção de indústrias, a expansão da malha ferroviária. Então a gente começa a ter, nesse período, um desenvolvimento de novas ideias sobre como levar o Brasil adiante, de como desenvolver o Brasil. Na República Velha, a gente tem algumas pequenas aplicações dessas ideias, tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais, mas nada que fosse tão forte a ponto de a gente dizer que fosse uma prática geral do Estado brasileiro. Em 1930, a gente vai ter a chegada ao poder do regime Vargas, que foi a consequência do movimento tenentista. Esse movimento tinha em si ideias relacionadas ao progresso, a mudanças na estrutura social brasileira. E com a chegada de Vargas ao poder, acaba sendo eliminada, acaba se encerrando a hegemonia das elites cafeicultoras. Então você tem uma mudança nos padrões sociais, nos padrões dos grupos que definiam para onde a política brasileira deveria ir. Junte a isso, o que em 1929 ocorreu a crise econômica no globo mundial, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e também com isso veio, ao longo da década de 1930, o New Deal e as ideias de John Maynard Keynes, que eram ideias econômicas que colocavam o Estado como um importante vetor dentro do desenvolvimento econômico. Assim, na década de 1930, acabam surgindo 3 modelos de pensamento em relação a essa necessidade de desenvolvimento econômico que o Brasil precisava nessa época. A primeira delas é uma ideia de cunho mais liberal. Essa ideia pensa que não deveria haver uma intervenção do Estado na economia e que o Brasil deveria se associar livremente ao mercado de capitais internacionais, deveria ter uma economia aberta, uma economia de importações e exportações aberta, sem nenhum tipo de intervenção do Estado. A outra ideia de desenvolvimento foi de que o desenvolvimento deveria ser feito pelo capital privado nacional, ou seja, deveria se fortalecer a formação de capitais nacionais, de empreendedorismo nacional, e dessa forma você ter um desenvolvimento econômico sendo alavancado por um capital privado brasileiro. E a terceira tese, que foi a tese dominante, é a tese do nacional desenvolvimentismo, que pensa que o desenvolvimento econômico ele deve ser alavancado pelo Estado, que o Estado deve ser um agente interventor e um agente que deve agir de forma a promover o desenvolvimento econômico. E como seria essa intervenção? Seria através de investimentos na indústria, como na indústria de base, no setor de logística, como nos transportes, na comunicação, na geração de energia. Então, ao longo do tempo, essas práticas começam a ser colocadas em aplicação. Isso a gente vai ver com maior presença a partir de 1950, que é quando o modelo nacional desenvolvimentista de fato vai ser consolidado. E nessa época, então, começam a surgir empresas como a Petrobras, como a Eletrobras, como a área de telefonia, ou seja, a gente vai ter o Estado investindo pesadamente na indústria brasileira. A gente vai ter, por exemplo, com o Juscelino Kubitschek, o seu plano de metas de construção de novas rodovias, com a geração de energia, tanto através da Petrobras, como através da Eletrobras, ou seja, a gente vai ter um processo de industrialização brasileira
promovida, alavancada pela intervenção do Estado. Juntamente a isso, a gente vai ter também um modelo de substituição de importações. O Estado brasileiro vai taxar as importações de outros países de forma a proteger a indústria nacional e assim fazer com que as indústrias brasileiras possam se desenvolver. Esse modelo durou durante os regimes democráticos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, e também se deu ao longo da ditadura militar. Né? Tanto é que na ditadura militar a gente vai ter projetos como o da Transamazônica, ou então como da criação das usinas nucleares para geração de energia, ou seja, todo um modelo econômico que é alavancado pelo Estado. Ou seja, mesmo a mudança do regime populista, como o de João Goulart, para uma ditadura militar, não provocou uma alteração muito grande nessa direção para a qual o Estado brasileiro estava seguindo. O que veio a colocar em xeque esse modelo nacional desenvolvimentista foi a crise ao longo da década de 1980. Começou a ocorrer um processo de hiperinflação no Brasil. Junto a isso, as taxas de crescimento econômico começaram a esfriar. Basta ver que na década de 1970 ocorreu o chamado milagre brasileiro, quando a economia brasileira começou a ter índices muito altos, ou seja, o modelo nacional desenvolvimentista apresentou um retorno muito forte nessa época, porém isso começou a enfraquecer na década de 1980. Junto a isso, o panorama internacional, quando a gente tem os governos Reagan nos Estados Unidos e o governo Thatcher na Inglaterra, que são pioneiros no pensamento neoliberal, que você tem uma redução do papel do Estado dentro da economia. Margaret Thatcher é um ícone quando se fala nesse aspecto, pelo seu processo de privatizações na Inglaterra, e o pensamento liberal se fortaleceu e se consolidou com o Consenso de Washington, em 1988, que foi uma reunião que gerou um protocolo, uma espécie de plano de ideias liberais a serem aplicados pelos países. Com a redemocratização no Brasil e a eleição do Collor, surge então essa quebra desse paradigma do nacional desenvolvimentismo. Com o Collor começa um processo de privatização, de abertura da economia brasileira, do fim das proteções econômicas, do fim dessas tarifas que impediam as importações brasileiras, e o Brasil se tornou uma economia mais aberta ao mercado internacional e começou a receber importações maiores. Ao longo também do governo Henrique Cardoso, a gente tem um processo extenso de privatizações, como das telefônicas e também da Vale do Rio Doce, e acabou surgindo um novo paradigma dentro desse pensamento econômico brasileiro. Nos tempos atuais, a gente não pode dizer que o nacional desenvolvimentismo morreu, mas também a gente não pode dizer que ele é hegemônico. O nosso processo econômico hoje em dia tem variado entre esses dois lados. A gente pensar tanto por um governo que tenha uma intervenção mais forte da economia, quanto, por outro lado, um governo que tenha que diminuir a sua participação na economia. A gente vê isso nos dias de hoje como algumas ideias em torno da privatização dos Correios, da privatização da Petrobras, do modelo de concessão de aeroportos e de rodovias, ou seja, de você alimentar a participação de mercados privados dentro dessa área industrial, da área logística do Brasil. Por outro lado, há quem ache que o modelo ideal para o Brasil seja continuar com essa participação do governo nessas áreas, com o governo fazendo os investimentos e também obtendo os lucros que dessas áreas podem ser originados. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.